Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E dando continuidade à série de vídeos sobre filosofia clínica, eu gostaria de trazer aqui um tema sobre a questão da fundamentação filosófica da filosofia clínica. É comum, e a gente vê isso com bastante frequência, a tendência de alguns colegas da própria filosofia clínica tentarem trazer como fundamentação da filosofia clínica os autores que o Lúcio Pachter leu para construir o método, para pensar o método. Então, por exemplo, a gente fala que na filosofia clínica o Lúcio Pachter leu a fenomenologia do Edmund Husserl. Aí a gente pensa assim, bom, então Husserl fundamenta a filosofia clínica, temos que estudar o Husserl para entender a filosofia clínica. Temos na filosofia clínica também um elemento que a gente chama de pré-juízo, que é um tópico da estrutura de pensamento, e que foi inspirado nas leituras que o Lúcio Pachter fez do Hans-Georg Gadamer. Aí o que vão dizer? Vamos estudar o Gadamer para entender o pré-juízo da filosofia clínica. Também a gente vê, por exemplo, Lúcio dizendo, eu li o Nietzsche e li o Max Scheler para pensar a questão da axiologia na filosofia clínica, pensar a questão dos valores. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ler o Max Scheler e tem que ler o Nietzsche para conseguir entender a filosofia clínica. E como eu já disse, inclusive em vídeos anteriores, se você lê esses filósofos, você não acha a filosofia clínica. E o equívoco que ocorre nessa tentativa de fundamentar a filosofia clínica a partir de filósofos outros é não levar em conta que quem construiu o método da filosofia clínica é quem deve ser aquele que reflete e traz os fundamentos da sua própria área. Né? Vou dar um exemplo simples. Eu já falei em outros vídeos para vocês, por exemplo, que eu estudei o filósofo alemão Martin Heidegger, que está aqui os livros dele, aqui a minha dissertação do mestrado e minha tese de doutorado. Eu estudei Heidegger por muitos anos e, bom, para entender a filosofia do Heidegger, eu tive que ler o Heidegger. Né? Para entender um pouco de onde Heidegger tirou a ideia da fenomenologia, eu tive que ler um pouco do Husserl. Para entender um pouco de onde o Heidegger trouxe a ideia da questão da história, eu tive que ler o Dilthey. Para entender a questão do ser do Heidegger, eu tive que ler um pouco o Aristóteles, mas nenhum desses filósofos que o Heidegger leu serve para fundamentar o pensamento do Heidegger. Porque quem fundamenta o pensamento do Heidegger é o próprio Heidegger no desenvolvimento das suas reflexões. O modo como ele interpretou esses filósofos me dão uma base para entender como Heidegger pensa, como ele pensa a sua tese principal e como ele desdobra essa tese nas suas reflexões ao longo de muitas décadas de reflexão e de produção filosófica. Então, se eu quisesse entender o Aristóteles, por exemplo, eu teria que ler Aristóteles. Eu poderia ler a interpretação que o Heidegger faz do Aristóteles, mas aí já não seria o próprio Aristóteles, seria a interpretação heideggeriana do Aristóteles. Não é? Então, se eu leio fenomenologia achando que eu vou entender a fenomenologia como ela é utilizada na filosofia clínica, eu me equivoco, porque não está ali o fundamento. Né? Então é interessante levar em conta que se você quiser entender a filosofia clínica pela filosofia clínica, vá às fontes. Por exemplo, o Lúcio Pachter lançou esse livro em 1997. Nos cursos de filosofia clínica a gente ainda disponibiliza, por exemplo, os cadernos, que são transcrições de aula de Lúcio das primeiras aulas, das suas primeiras turmas dos anos 90. Então tá lá a reflexão dele, como é que ele pegou esses autores, como é que ele entendeu esses autores e como ele utilizou esses autores para pensar o método da filosofia clínica. Para vocês pensarem em desdobramentos da filosofia clínica, não é lendo os filósofos, é praticando. Aí temos aqui um livro, por exemplo, Anotações e Reflexões de um Consultório, que é a obra de Hélio Strasburger, que inclusive foi meu professor, já foi diretor do Instituto Pachter por muitos anos, e ele pensa que nesse livro e em outros 4 anteriores que ele lançou, 4 ou 5, ele pensa a filosofia clínica a partir de uma prática de consultório. Ele lê autores? Lê, tanto que ele traz uma contribuição para a gente pensar a filosofia clínica a partir da leitura que ele faz do Gadamer. Né? O Gadamer serviu para o Lúcio pensar a questão do pré-juízo, né? E das limitações do nosso conhecimento quando vamos ao mundo do outro. Mas o Hélio Strasburger traz, por exemplo, a reflexão do Gadamer
enquanto um movimento de hermenêutica compreensiva do outro e não mais uma hermenêutica interpretativa. Então eu não coloco nada naquilo que eu entendo do outro, tento compreender, tento receber aquele conteúdo que vem do outro de modo compreensivo. Só que se eu ler o Gadamer, eu vou entender isso? Não necessariamente. É a interpretação que o Hélio faz, né? é a referência que o Hélio toma do Gadamer para adaptar uma prática de consultório. É ele que já tem aí quase 30 anos de consultório. Então, a experiência do consultório, que foi o que Lúcio precisou ter para conseguir ler os autores e ir construindo o método. O que o Hélio faz anos depois é continuar esse processo de entender esses autores, tentando trazê-los como contribuição para pensar a filosofia clínica. Mas você vai entender muito mais filosofia clínica lendo a obra do Lúcio Pachter, do Hélio Strasburger, a minha introdução à filosofia clínica, do que propriamente lendo os filósofos. Por isso, às vezes, alunos que vêm para o curso de filosofia clínica comigo e com outros professores, às vezes, quando vêm da filosofia, eles têm muito mais dificuldades do que aqueles que vêm sem saber filosofia nenhuma. Né? Não porque os que não fizeram filosofia nenhuma ficaram mais inteligentes, mas é porque eles vêm muito menos carregados de vários pressupostos filosóficos para pensar a clínica filosófica. Então há uma série de equívocos que a gente encontra na tentativa de alguns, inclusive filósofos clínicos, tentarem trazer as referências dos filósofos e não pensar que esses filósofos eles são referenciais, eles podem e em muitos momentos devem ser lidos, mas levando em conta que o Lúcio fez uma adaptação. Assim como Heidegger fez um caminho próprio na hora de pegar a fenomenologia do Husserl. Né? Em certo momento, lá na década de 20, Edmund Husserl dizia assim, a fenomenologia somos eu e Heidegger. Olha, e depois Husserl foi ver na obra magna do Heidegger, que é Ser e Tempo, essa obra aqui, que o Heidegger tomou um rumo diferente do que o Husserl pensava. Mas o Heidegger não é tão fenomenólogo quanto o Husserl? Sim, provavelmente é, mas a seu modo. Né? Ele já trabalha uma hermenêutica da faticidade, uma ontologia hermenêutica, né? Ele vai trabalhando ali uma outra... por um outro caminho. Né? As experiências do Heidegger, na leitura que ele faz do Aristóteles, até do Lutero, né? A sua juventude dentro do cristianismo, como católico. Então todo esse movimento fez Heidegger migrar por um caminho que o Husserl não fez. Né? E Heidegger tem todo um projeto próprio de filosofia. Então, quando eu leio Heidegger, se eu quero entender o Heidegger, eu preciso ler o Heidegger diretamente. Independente da fonte, por exemplo, da sua compreensão de fenomenologia vindo do Husserl. Porque ela vem do Husserl, mas ela é totalmente adaptada, assim como todos os filósofos que o Lúcio Pachter leu, eles não foram tomados ao pé da letra. Né? A filosofia clínica não é uma colcha de retalhos da filosofia. Ela é uma adaptação de reflexões filosóficas dos pensadores, adaptadas à prática de consultório. Tanto que o próprio Lúcio dizia, lá nos anos 90 já, que não foi sem pesar, né, sem lamento ali, que ele teve que abrir mão de algumas teorias porque a prática do consultório levava ele a ter que abrir mão de algumas perspectivas, né, alguns pressupostos teóricos. Então ele teve que abdicar. Então em todo momento, por mais interessante que fosse a reflexão que o filósofo tinha trazido, se ela não servia à prática, se ela não constituía um método de abertura ao outro, se ela não considerava aquela pessoa como singular, ela ia ter que ser descartada. Então a filosofia clínica, ela tem seus fundamentos, mas seus fundamentos estão no próprio método e não fora dele. Então você pode ler o Dilthey, o Gadamer, o Husserl, o Aristóteles, Hume, Berkeley, Locke, Kant. Você pode ler todos esses autores e você não vai achar filosofia clínica lá. E se você for fiel à ideia daqueles autores, você não vai pensar filosofia clínica, porque esses autores, como eu disse e repito, eles foram adaptados. Assim como todo filósofo acaba adaptando os outros autores para si, tomando parte do que os outros pensaram e tentando construir sua própria reflexão. Assim foi feito com a filosofia clínica. Então é isso.
Bom, novamente peço que quem gostou desse conteúdo, se você gostou, comente, né? Deixe um comentário, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque todos esses movimentos ajudam a esse vídeo, ao Google entender que esse vídeo tem alguma relevância e vale a pena levar para mais pessoas. Então, ajude-me a divulgar, né, esse conteúdo se você gostou. Se não gostou, não tem problema, pode dar até dislike, né, não tem problema algum. Aqui é um espaço aberto aqui também para discordâncias, tá bom? É isso. Qualquer dúvida que tiver também deixe nos comentários. Caso queira fazer terapia ou está interessado em alguma nova abertura de turma, entre em contato, tem aí o contato na nota abaixo do vídeo, né? O e-mail é cursodefilosofiaclinica@gmail.com e ali, para qualquer dúvida ou para marcar uma terapia com o filósofo clínico, entre em contato, tá bom? Até mais, até um próximo vídeo.